Olá, amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Roteiro Espírita, nesta live, nessa programação da série Vultos do Cristianismo, com o nosso querido amigo Rafael Lavarini, que está aqui conosco para nos brindar com a sua sabedoria, o seu conhecimento sobre os vultos do cristianismo. Hoje, especialmente, para falarmos sobre Abigail. E desde já queremos dar o nosso boa noite ao nosso amigo, que bom tê-lo aqui. Você que está em Pernambuco, não é isso? Pernambuco. Que bom ter você aqui conosco. Seja bem-vindo mais uma vez, Rafael. Robson, eu que agradeço, meu amigo, a você, a todo mundo que tem tido paciência conosco. A cada 15 dias, né, a gente se reúne aqui para falar desses grandes homens, dessas grandes mulheres que deixaram um legado, né, foram realizadores e nos aproximam do Cristo, que é o mais importante, né, nos mostram aí atalhos de luz. E hoje, obviamente, vai ser muito especial, como sempre tem sido, né, porque falaremos dessa grande alma, Abigail. Muito se fala de Paulo, às vezes comentamos sobre Estevão, mas fala-se pouco em Abigail. E hoje a gente vai tentar compreender um pouquinho dessa grande alma, né, que faz parte aí da história do cristianismo. E a sua importância dentro desse contexto, ainda que aparentemente desconhecida, ou apenas mais uma personagem, mas a gente vê a importância nesse entrelaçamento dessas almas para a cristianificação da mensagem de Jesus entre nós. É um papel relevante, realmente. Quem conhece e aprofunda a história de Abigail, como alguns outros que a gente tem trazido aqui, Rafael, para entender o contexto maior. Assemelha-se muito, e me permita, antes mesmo da nossa prece do início, é só uma provocação, mas se assemelha muito ao ator ou atriz que está na frente da tela, né? Fazendo o seu papel como protagonista, como recebendo os aplausos, os louvores, mas não sabe que por trás deles existem toda uma equipe, todo um corpo de profissionais que sem estes não estariam tão presentes, né, na mídia e tão famosos como nós vemos nos nossos dias. Acontece muito dentro dessa realidade do cristianismo, né? Foram preciso que muitos se apagassem em suas luzes para que outros pudessem resplandecer. Você concorda com isso? Perfeito, Robson. Inclusive, existe também, só para o pessoal já ficar curioso, antes da gente iniciar, um relato de um amigo bem interessante, os irmãos Meirelles, né, que foram criados aí, tendo Chico Xavier como um grande tio, na verdade, eram levados pelos pais deles, com uma constância muito grande, uma regularidade ao Uberaba, né, eles chamam-se Laércio Meirelles, Leonardo Meirelles e Fábio Meirelles. Esses irmãos, aí na adolescência, início da vida adulta, né, eles iam muito ao Uberaba com os pais, que eram amigos próximos de Chico Xavier, e eles estudavam muito Paulo Estevão, e sempre que iam, eles iam tirar dúvida com Chico. Olha que bacana, né? Tirar dúvida do Paulo Estevão com Chico Xavier, né? Em uma dessas visitas, eles ali que estudavam o prefácio da obra, é, disseram disseram para Chico Xavier assim: Chico, nós estamos impressionados, porque Emmanuel fala que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. E aí o Chico deu uma gargalhada e respondeu: e sem Abigail não teríamos Estevão. Então, então a gente já vê a importância dessa mulher, né? Na história do cristianismo, e a gente vai tentar falar um pouco sobre isso hoje. Então, para a gente não perder tempo, e já engatados que estamos, vamos fazer a nossa prece. E eu convido você para nos conduzir mais uma vez à nossa prece final, tudo bem? Rafael, com você. O convite foi para você nos conduzir. Eu entendi o senhor falando que era para mim fazer a final. Não é o que Vamos lá, errei. então. Vamos lá. Senhor Jesus, nosso divino amigo,
Aqui estamos mais uma vez com muita alegria para podermos recordar dessa história tão bela que é o cristianismo nascente, lembrar desses personagens que na aurora do evangelho souberam assimilar a tua mensagem, a levando a todos nós com tanto amor, com tanto carinho, que possamos ser dignos, Jesus, de compreender um pouco dessa santa mensagem, para que a nossa vida e a vida daqueles que convivem conosco sejam transformadas no amor. Permita-nos ainda, em teu santo nome, iniciarmos a reflexão de hoje. Que assim seja. Que assim seja, muita paz. Antes, porém, de nós passarmos a palavra a você para iniciar, falando sobre Abigail, eu queria dar uma boa noite aos nossos companheiros que nos seguem, nos acompanham quinzenalmente na nossa live sobre o vultos do cristianismo. A Márcia Santos, a Graça Araújo, a Maria Helena Silva, bem-vinda. A Fátima Teixeira, amiga nossa, também do roteiro, seja bem-vinda. A Eliane Rastelli, que está sempre conosco, nos acompanhando aqui nas lives do roteiro. A Erenice Costa, nossa amiga querida, um abraço no nosso irmão e amigo Edinho, manda um beijo para ele, nosso. A Carmen Almeida, boa noite, Carmen, seja bem-vinda também ao nosso encontro de hoje. A Tarsila Jesus, que sempre está conosco, nos acompanhando, e todos aqueles que estão nos seguindo, mas que ainda não se pronunciaram. Sintam-se abraçados virtualmente. E sem mais delongas, a gente vai falar um pouquinho hoje de Abigail como personagem importante dentro desse contexto do cristianismo nascente, principalmente para a vida de Paulo de Tarso, dentro daquele contexto histórico que nós conhecemos e que quinzenalmente nós temos resgatado um pouco dessa história. E aí eu começaria perguntando a você, Rafael, quem realmente é Abigail? O que você traz sobre ela? Sim, na verdade, quem vai dar essa resposta para a gente é Emmanuel. Eu separei aqui, né, eu vim preparado. Imaginei que você ia fazer uma pergunta semelhante, né? Então a gente trouxe, na verdade, uma definição e uma apresentação de Abigail feita por Emmanuel. Mas para a gente entender esse contexto, na verdade, relembrar, porque a gente já abordou isso aqui, quando falamos sobre Estevão, para a gente lembrar o contexto familiar de Abigail, né? Era uma jovem, quando é apresentada na obra, de 18 anos, né? Com o irmão Gesiel, um pouco mais velho que ela, com quase 30 anos de idade, e o seu pai, que já era um velhinho, já tinha idade avançada, né? Já era um velhinho bem venerando, de origem israelita, então aquela família acreditava em Moisés, nos 10 mandamentos, né? Na primeira revelação, nos profetas, viviam esperançosos para receberem, né, e conhecer o Salvador, acreditavam na vinda do Salvador, obviamente, e viviam com essa esperança. Perderam a mãe quando ainda eram crianças, né? Gesiel e Abigail, dentro das perseguições que os romanos fizeram naquela época, principalmente contra os judeus e contra aqueles que moravam na cidade de Corinto, eles tiveram todos os seus bens confiscados, né, sobrando apenas um pedaço pequenininho de terra e uma casa muito simples. O pai foi preso, então eles presenciaram também esse transe difícil da vida, né, um pai encarcerado, é um processo que não é fácil para ninguém, e dentro dessa confusão toda, né, de serem expropriados, de serem roubados, na verdade, por Roma, perseguidos, o pai ter sido preso, humilhado, ter apanhado certamente, espancado, sido espancado naquela prisão, houve ainda um fato muito relevante na vida deles, que é a morte da mãe. A gente vai ver ao longo aqui dos primeiros capítulos de Paulo e Estevão, que Estevão, na época ainda conhecido como Gesiel e Abigail, o tempo inteiro lembravam dos ensinamentos da mãe, né, desses ensinos maternos, que para ambos foi muito valoroso. E imaginem só, não é? A falta que uma mãe faz na vida do ser humano. Imagine, então, quando são duas crianças, basicamente. O pai de Josedebe trabalhava muito, tinha que dedicar-se ao trabalho. Gesiel, muito novo também, começa a ajudar, mas dentro do lar, a mãe faz muita falta, não é?
a figura feminina é o tempero familiar, né? O tempero do amor, do carinho, do acolhimento, e mesmo que muito nova, a gente percebe aqui nas entrelinhas que a Abigail passa a assumir esse papel, que é de fundamental importância, né? A gente aqui não tem nenhum discurso machista falando que a mulher precisa ser escravizada no lar, ou que ela precisa ficar por conta da família, fazendo os serviços domésticos, mas é indiscutível também o quão importante é a presença materna, ainda que a mulher ela tenha seus sonhos, seus objetivos, ela queira seguir uma profissão, mas aquela mulher que decide ser mãe, ela é muito importante com sua presença no lar. Consegue conciliar? Sim, mas para que os filhos dêem bons frutos, a presença materna é essencial. E é interessante que a Abigail, ainda que não tivesse tido isso, e tivesse perdido, na verdade, quando criança, ela consegue assumir esse papel, porque ela era o ponto de carinho, não só para Jesiel, mas para o pai. Então, quando eles sofriam, quem acolhia, quem dava amor, né, quem dava um abraço, quem passava a mão na cabeça, né, quem enxugava as lágrimas daquela família, era essa jovem, que aqui no início da história tinha 18 anos de idade. Não é? Então, só para a gente entender, assim, de uma forma geral, esse contexto familiar. E agora, respondendo a sua pergunta, vamos ler o que Emmanuel tem para nos dizer quando ele faz a primeira descrição de Abigail. E assim como ele faz a primeira descrição de Jesiel, é naquele momento lá que o pai dela tinha ido no centro da cidade de Corinto e apanhado 2 vezes. Apanhou na ida pelos soldados romanos e na volta por outro grupo de soldados de forma covarde. Então, quando Emmanuel apresenta ela na obra, ela tinha acabado de se deparar com o pai todo espancado, não é? E havia sido espancado de forma covarde, e aí Emmanuel vem e traz essa descrição de Abigail, que para mim é maravilhosa e já fala muito sobre ela, obviamente. Né? Vejam só, Abigail, na candidez dos seus 18 anos, era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres de sua raça. Então, as mulheres de origem judaica, não é? É como se Emmanuel quisesse falar, e ele começa, obviamente, fazendo aqui uma descrição da parte física de Abigail, não é? Das características físicas dela. E ele já começa falando que se pegar todos os encantos, todas as belezas das mulheres israelitas, e se juntar isso tudo, é Abigail. Então ele fala que ela é o resumo, né? É um gracioso resumo de todos os encantos da raça judaica. Ou seja, uma mulher muito bonita. Assim como Paulo, né, no início da obra ali, conhecido como Saulo, era bonitão também. Saulo tinha um corpo atlético, né, era campeão das bigas romanas, ele tinha poder, tinha prestígio, tinha dinheiro, era bonito, não é? E chovia de mulher no pé dele. Não é com essas palavras que Emmanuel fala, mas é o que a gente entende na apresentação. E ele nunca envolveu com mulher nenhuma, porque no íntimo ele sabia que um dia Deus ia separar a mulher amada. E um cara desse, que tem poder, tem dinheiro, cheio de mulher no pé dele, para ele se apaixonar, claro que tem a questão espiritual, mas eu também não tenho dúvida que ele foi atraído por essa beleza de Abigail. Paulo também, ele tinha sua origem judaica, não é? E aqui é o resumo de toda a beleza do judaísmo, está naquela mulher, Abigail. Então ela era muito bonita fisicamente, não é? E ainda espiritualizada, era um bom partido, não é? Era um ótimo partido para Saulo, que não era bobo nem nada, conseguiu ali ficar noivo pelo menos, né? Não realizou o sonho de casar. E olha, Saulo ficou tão apaixonado, Robson, mas tão apaixonado, que depois de mais de 20 anos que Abigail já tinha desencarnado, ele passou por Corinto na segunda viagem missionária. Sabe o que ele faz? Ele vai lá no porto de Sencreia, onde ela despede de Corinto para ir para Jope conhecê-lo. Lembra dela, aliás, quando ele vai para Corinto, ele já está lembrando dela o tempo inteiro, mas quando ele vai embora de Corinto, ele vai lá no porto e raspa a cabeça, porque naquela época fazia parte das tradições, quando o homem raspava a cabeça lembrando de uma mulher, ele estava renovando os votos de fidelidade eterna àquela pessoa. Então Paulo vai lá, lembra de Abigail e raspa a cabeça no porto de Sencreia. Então, esse resumo da beleza israelita, né, essa mulher maravilhosa, deixou o homem baqueado. Não é? Lá em Minas a gente fala que arriou os 4 pneus.
mas ficou realmente apaixonado por Abigail. Aqui também é isso, mas antes de você prosseguir, me fez lembrar o seguinte, é que atualmente é por falta de cabelo mesmo, né, que ficamos careca, mas você trouxe uma fala que eu achei bem pertinente para a gente pensar também quanto à questão da ação espiritual. Para poder tocar o coração de um homem como Saulo de Tarso, precisaria de uma mulher muito bonita, atraente, além de espiritualizada, é claro, porque no primeiro momento não se atrai pela espiritualidade, mas pela questão física mesmo, e precisaria ser alguém que pudesse ir fundo do coração, tocar nas fibras mais íntimas para poder despertar algo que certamente já estava comprometido no mundo espiritual. Por isso que, nesse caminhar dele, apesar de ser atlético, bonito, varão, mas ele não se deixou levar por aquelas tentações do caminho dele, né? Que ele poderia ter se desviado, ter se comprometido do ponto de vista espiritual, mas como ele era um espírito tenaz, um espírito muito disciplinado, ele sabia que tinha uma conexão com uma outra alma, é o que a gente chamaria hoje da chamada alma gêmea, e não poderia ser outra senão a Abigail. Eu achei bem interessante essa sua fala, mas continue. Perfeito, perfeito, Robson. Vamos lá, então. Vejam só. Emmanuel já começa falando que ela é o resumo, então, de toda a beleza da raça israelita, né, que fez realmente Paulo se apaixonar. E tem uma característica em Paulo, na verdade, uma característica em Saulo, que é a característica, é o adjetivo, na verdade, que Emmanuel mais ressalta em Saulo, antes da transformação. Lealdade. Ele era leal aos propósitos dele. Ele era leal aos seus ideais. Então, ele queria dedicar-se à vida a Deus. Dentro das tradições judaicas, você precisa levar o casamento de uma maneira muito séria, você precisa ser fiel à sua companheira, não é? Você precisa se guardar realmente para casar com aquela que vai ser a mulher da sua vida. Então, por essa lealdade que ele já carregava no coração, ele conseguiu vencer até essas questões fisiológicas, hormonais da juventude, esses arrastamentos que são muitas vezes naturais de acontecer, mas não, ele conseguiu permanecer-se leal àquele ideal, não é? Então, ele também, antes de se transformar em Damasco, não era só coisa ruim que tinha nele, não, ele tinha muito ponto positivo também, né, meu amigo? Que a gente precisa ressaltar. Perfeito. Pode falar. Sem contar que essa lealdade ao Torá, às leis de Moisés, fizeram com que ele adquirisse essa credibilidade dentro do Sinédrio e esse reconhecimento também diante do povo. Ele estava, na verdade, defendendo esse ideal para o qual ele havia se comprometido perante a sua própria consciência, como nós vemos hoje no Livro dos Espíritos, onde se encontra a lei de Deus no homem, na consciência. Então, na consciência, ainda que de uma certa forma embotada, já existia aquele sentimento de reverência, aquele sentimento de fidelidade, de dar o testemunho em nome do amor à mensagem de Moisés. Então, isso a gente precisa colocar também como crédito em razão de todo o trabalho que ele fez nessa primeira fase da sua vida. Por isso que ele adquiriu esse respeito, essa simpatia de todos. Em que pese que ele se deixou levar depois, mas isso são fatos e processos da própria vida dos indivíduos. Eu penso assim. Exato. Perfeita linha de raciocínio. Talvez o que mais atrapalhou Paulo, o que foi potencializado, óbvio, pelo orgulho, pelo egoísmo, mas foi o fanatismo religioso. Por isso que Pedro, mais tarde, fala que a melhor posição da vida é o equilíbrio, né? Então a gente sempre tem que procurar o equilíbrio nas relações. Vamos lá, Emmanuel continua. Os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros. Então aqui nós estamos falando de um cabelo cacheado, né? Um cabelo cacheado em formato de anel, sedoso, um cabelo muito bom, né? Um cabelo bem cuidado, maravilhoso. Essa característica também de Abigail, né? E aí Emmanuel ressalta que o cabelo dela que era muito bonito, porque naquela época também, segundo as tradições do povo, o cabelo tinha um significado muito grande, muito grande. Inclusive, Robson, tem muita gente que fala que Paulo era preconceituoso, que ele obrigava as mulheres a entrar no templo religioso de véu,
Já ouviu falar sobre isso, né? Porque tem uma carta de Paulo, inclusive, vejam que coincidência, né? A carta de Paulo aos Coríntios, a cidade de Corinto. Ele obriga realmente, lá no capítulo 11 da primeira carta, no item 9, aliás, no item 6, ele obriga todas as mulheres, desculpa, não é o capítulo 11, é o capítulo 11, item 6. Ele obriga todas as mulheres a entrarem no templo religioso, no templo cristão, com véu na cabeça. Com véu. E ele ainda tem gente que fala assim, ele é tão radical que além dele obrigar as mulheres a esconder o cabelo, quando estiver orando, né, ele ainda fala que aquelas que não quiser cumprir a ordem, que raspe a cabeça, isso é um absurdo, né? Então eu também ficava meio assim, a gente tenta ser advogado de Paulo, mas em umas horas igual essa aí fica difícil, né? Eu falei, meu Deus, não tem como defender Paulo. Aí eu ficava tentando falar assim, não, mas é a época, é o tempo, né? E aí só para a gente entender e para a gente ver que essa descrição de Emmanuel aqui não é o acaso. A gente teve a oportunidade, há um ano e pouquinho mais ou menos, antes da pandemia, de ser convidado por alguns irmãos e fazer algumas palestras na região, naquela região, a gente pôde ir em algumas regiões, entre elas Corinto e Atenas. E aí, Robson, a gente foi fazer algumas pesquisas lá e um guia local trouxe uma informação muito interessante para a gente. Primeiro ponto, Corinto, na época do Cristo, ou seja, na época que a gente, nessa história aqui, ó, nessa época que a gente está narrando, a cidade tinha cerca de 250 mil habitantes. Do tamanho da minha terra natal, Sete Lagoas. Né? O que isso tem a ver, Rafael? Vamos lá, vamos construir a linha de raciocínio. Existia o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor, em Corinto. Dentro desse templo ficavam 1.000 mulheres que se prostituíam, 1.000 mulheres nuas dentro do templo, segundo as tradições. Além disso, Corinto é uma cidade com 2 portos, por isso que tem muito comércio facilitado, gente de várias etnias, como a gente vê aqui no início da própria obra Paulo Estevão. Então a gente tem um canal de Corinto e a gente tem um porto de Sancreia. Ou seja, muito comércio, muita gente, e próximo aos portos de Corinto, existiam muitas pessoas que se prostituíam nas ruas, além das 1.000 mulheres que se prostituíam no templo. E além disso, haviam centenas e centenas de casas de prostituição. Quanto mais alto você ia na cidade, mais casas de prostituição tinha. Então, numa cidade de 250 mil habitantes, no mínimo, você tinha de 15 a 20 mil pessoas que se prostituíam. Né? Vamos pensar aqui com uma forma racional. Como que deveria ser o dia a dia numa cidade como essa? E essa linha de raciocínio vai nos fazer entender um diálogo de Abigail e Estevão lá na frente, que a gente vai comentar hoje também. Então, imagine, por exemplo, você casado, a sua esposa ou sua filha ter que ir à rua. Ia ser, assim, uma aflição, porque você não sabia como que ela seria tratada na rua. Romanos ali, gregos, enfim, várias etnias com muita promiscuidade, e é algo que Emmanuel fala de forma muito categórica no início da obra, quando ele vai ressaltar Corinto, né? que as paixões, as perdidas paixões em Corinto, exalava espiritualmente báfios nauseantes. Emmanuel fala isso, ele usa esse termo, né? Então a gente vê que era uma perdição. Só que tinha, e aí nessas pesquisas que a gente fez, por isso que a gente tem que analisar todas as questões para aprender o Evangelho, não só o que está na letra, mas o contexto histórico, cultural, geográfico, para a gente entender mais a fundo os ensinos, né, Robson? E aí, com aquele guia, a gente foi pegando todas essas informações. E aí ele fala que havia tantas mulheres que, de fato, se prostituíam na cidade, que criou-se um decreto, uma lei naquela comarca. Todas as mulheres que se prostituíssem eram obrigadas a raspar o cabelo. Elas eram obrigadas a raspar o cabelo. Por quê? Foi a forma que eles encontraram de diferenciar as mulheres que não se prostituíam, que não vendiam o corpo, das que se prostituíam, para evitar problemas sociais. Aí Paulo, que era um cara preconceituoso, quando a gente entende esse contexto e vai ler, e ele fala assim, olha, se vocês não quiserem entrar todas com véu, que todas raspem a cabeça, porque ninguém deverá sofrer preconceito. Então, ele estava não só defendendo a figura feminina, mas defendendo a figura feminina que se prostituía. E abrindo as portas da igreja para essas irmãs. E obrigando todo mundo a usar véu para que elas não fossem objeto de julgamentos. Então a gente vê essa sensibilidade de Paulo, o que vai até muito contra as tradições judaicas da época,
que era uma grande valorização, de fato, do cabelo da mulher, né? Então, tem-se toda uma questão de vaidade, por isso que ele raspa a cabeça lá na frente, né? Porque ali ele está mostrando realmente que ele não tinha vaidade nenhuma, que ele não tinha interesse nenhum em outra mulher, se não fosse Abigail, a quem ele realmente amava, né? E também não é o acaso que Emmanuel, além de falar que ela é um resumo de toda a beleza, a primeira característica que ele traz é o cabelo dela. É o cabelo. Para quem vive em Corinto, já fala, ó, é uma mulher pura. É uma mulher pura. É uma mulher de família. Né? É uma mulher que não se envolveu com a promiscuidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um Paulo nos ensinando a não julgar, a entender as irmãs que passam por isso. A gente não sabe como que foi a criação, qual foi o contexto familiar, qual que foi o processo de evolução espiritual desse espírito que reencarnou e que hoje se prostitui. Mas a gente não defende aqui a prostituição como nenhum outro vício moral ou físico, não é? Mas o Cristo nos ensinou que a gente não pode julgar e acreditar que qualquer ser humano pode se recuperar, pode transformar a própria vida, não é? Mas dentro dessa descrição, e sendo Abigail natural de Corinto, a gente já consegue fazer essa viagem astral e imaginar que até a descrição sobre o cabelo dela, Emmanuel não fez ao acaso. Tinha um sentido ali também, tanto das tradições judaicas, como na cidade que ela fazia parte. Algum comentário, Robson, podemos seguir? Eu estou achando fascinante. Às vezes eu gosto de dar os palpites assim, mas eu acho interessante porque mostra também a fidelidade de Paulo, quanto a lei, mais uma vez, demonstra esse testemunho realmente em relação à lei, esse cuidado que se tem a essas mulheres, a essas irmãs, no sentido de dar a elas essa oportunidade para que elas se reconheçam perante o Senhor, perante a lei, e que elas também se decidam se elas querem ou não continuar dentro daquela vida de promiscuidade, ou então fazer o caminho de mudança, de santificação, digamos assim, né, de transformação interna a partir de uma outra conduta. Eu achei bem interessante esse seu relato, que é pouco comentado, e quando você traz assim, Emmanuel não desperdiça nenhuma oportunidade para trazer um elemento a mais para o entendimento daquelas questões culturais e religiosas da época. Agora, a gente precisaria sair da letra que mata para poder seguir um pouco mais no espírito que vivifica. Senão, a gente fica pela letra mesmo, né? Achando que era apenas uma descrição sensual, corporal, mas que tem um elemento mais profundo em relação à ideia por si só do cabelo. Sim, inclusive, vejam como que são essas coincidências, né? A noiva amada é de Corinto. A cidade que tinha perdições na área afetiva, sexual, era Corinto, não é? Paulo, inclusive, quando ele vai para Corinto, a primeira vez, né, na segunda viagem, é lá que ele começa a receber as psicografias que vinham de Jesus. E ali, quando ele decide fundar uma igreja em Corinto, ele fala que dos pântanos nascem os lírios mais belos. Olha que linda essa analogia, né? Dos pântanos nascem os lírios mais belos. E certamente ele fundou uma igreja ali, também fazendo uma homenagem à noiva amada, a Estevão, né, que era natural de lá. E escrevendo aos Coríntios, na primeira carta também, em todo o capítulo 7º da primeira carta, que são 45 itens, Robson, Paulo só trata de um assunto: relacionamento a dois. Relacionamento a dois. A forma que Paulo traz a figura feminina, nesse capítulo 7º, naquela época em que a mulher era uma serviçal do lar, era uma escrava de luxo, não é? Ele vai contra todos os princípios culturais. Um dos trechos, só para vocês terem ideia, ele fala que o homem seja benevolente com sua esposa, e que a sua esposa também seja com o marido. Ele colocar a primeira obrigação do homem de ser benevolente, ou seja, de servir, de estar para servir a esposa, é algo completamente diferente. Inclusive, no encontro que a gente vê de Saulo com Abigail, a gente vê que Saulo também queria uma escrava de luxo, mas a mulher fez ele arriar os 4 pneus, né? Fez ele realmente ficar balançado, né? E aí a gente vai entendendo que Paulo também muda essa concepção, e lá no final da vida, quando ele estava na Espanha, ele fica em Roma preso, ele consegue uma liberdade condicional, vai para a Espanha, já no finalzinho da vida. João e Pedro estavam em Roma, João é preso, e ele ia morrer. No próximo espetáculo, eles mandam buscar Paulo na Espanha, que só Paulo tinha prestígio entre os romanos para livrar João da prisão.
e do martírio. Paulo chega lá, e todo mundo já tinha mobilizado todas as amizades, ele vai procurar Popéia Sabino, que era a segunda esposa de Nero, mas que ficou conhecida por toda a sociedade pelas promiscuidades. Ainda que fosse esposa de Nero, se relacionava com vários da corte. E Paulo, sabendo que um dia ela escutou o seu discurso e ficou balançada, foi procurar ela. E através dela, ela falou assim, em 3 dias João vai estar libertado. Quando ele volta para a comunidade cristã, todo mundo critica ele na comunidade, falando que ele não deveria ter procurado ajuda para João por meio de uma mulher que tinha má conduta de vida. Olha o preconceito, isso cristãos apedrejaram Paulo. E ele foi e falou assim, olha, certamente que se eu tivesse aqui pedindo o auxílio de Nero, todos vocês iam bater palma. O principal para a gente é que João não seja morto. Ele é importante para o movimento do cristianismo na Ásia. Ele ainda é muito jovem. Mas não esqueçam que muitas vezes, ou na maioria delas, a promiscuidade da mulher nasce da promiscuidade do homem. E ali ele dá uma grande lição, depois de 3 dias João é libertado, e ele nos mostra o carinho, né? E a falta de preconceito e a visão atemporal que ele tinha com a figura feminina. Então já fui muito advogado de Saulo. Vamos voltar para Abigail aqui, né? Porque a gente empolga. E esses personagens vai sempre nos fazer lembrar de Paulo. Quando a gente fala de cristianismo primitivo, é impossível não lembrar dele. Ainda mais falando de Abigail, que tem uma ligação enorme com ele, né, Robson? Então a gente vai falando e dando essas pinceladas também. E é importante porque isso dá esse vigor, esse desejo da gente procurar ou ler o livro ou retomar a leitura do livro, porque como é um livro que nem sempre nós temos essa dedicação da leitura, quando você traz esses episódios, quando nós narramos esses fatos, cria em nós aquela inquietação, aquela coisa assim, comezinha para a gente voltar lá e rever onde é que está escrito, como é que está realmente. Isso é muito interessante, nos empolga. Pode continuar. Bacana. Então vamos lá, né? A continuidade dessas descrições aqui. Inclusive, dentro da questão do Paulo Estevão, né? A gente costuma dizer que esse livro tinha que fazer parte do regimento interno e do estatuto, né, das casas espíritas, porque se você caminhar segundo o que está no Paulo Estevão, que os trabalhadores, o trabalho vinga, né, o trabalho ele dá certo, ele se edifica. Vamos lá. Então os cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente, num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. Então o cabelo era a moldura daquele rosto que era atraente. E aí o rosto de Abigail tinha 2 características. A beleza, que ele ressalta de novo, e a segunda, simpatia. Ela era carismática. Então, a gente que não é bonito, Robson, fisicamente falando, nós temos que ser pelo menos simpático, carismático, né? Para o povo não assustar demais. Então a Abigail não. A Abigail era bonita fisicamente e simpática ainda. Inteligente, obviamente, né? Mas Emmanuel ressalta aqui essas 2 características de Abigail. A beleza, mais uma vez, e a simpatia, né? E agora a gente para refletir um pouco, né? A importância da simpatia, do carisma na nossa vida. A gente ganha relacionamentos com isso. Eu não estou falando do relacionamento aqui conjugal apenas, né? Mas principalmente as nossas relações sociais. A pessoa que tem a cara muito fechada, que é muito mal-humorada, que não gosta de comunicar, ela vai ter muita dificuldade ao longo da vida, no campo profissional, no campo familiar, amoroso, com os filhos. Então a gente tem que ir quebrando isso. Ainda que eu seja tímido ao ponto de não gostar de falar muito, né? Eu preciso dar um sorriso. Se você chega num local e já dá um sorriso, você já abre portas. Né? Então, Emmanuel também não traz essas características nenhuma ao acaso. A gente tem que aprender até com a simpatia de Abigail. Né? Precisamos ser mais simpáticos uns com os outros. Né? Então, cada detalhe desse aqui são ensinos para a vida, não é, Robson? É interessante que essa sua fala me reportou dentro da própria casa espírita, como isso é comum, que as pessoas se queixam muito por essa sisudez que nós levamos muito dentro da casa, até mesmo quando falamos da doutrina, não só do ponto de vista do aspecto fisionômico, né? Mas esse comportamento nosso fechado, muitas vezes moralista, como se detentores da verdade, que seremos salvos, a gente dita
aquelas regras que devem ser conduzidas e cumpridas daquela forma, isso cria uma separatividade, um distanciamento entre as pessoas que tem levado muitos dos companheiros a saírem das casas espíritas e procurarem outras denominações religiosas por conta da afeição, por conta da união, desse acompanhamento do estar, que é uma grande queixa que eu particularmente ouço muito, de que as pessoas não ligam uma para as outras, não vão na casa das outras, enquanto que outras denominações religiosas fazem muito isso. Então, eles se sentem atraídos nem tanto pelo discurso, nem pela mensagem, mas às vezes por essa questão do afeto, dessa simpatia que você trouxe muito bem, que é uma característica dos espíritos nobres, que ainda muito nos falta. Nós ressentimos muito essa falta da simpatia no falar, no expressar. Você estava falando de Abigail, eu ficava também aqui imaginando a doçura do olhar dela para com as pessoas, no sentido de acolher, de atrair, de sensibilizar, e tudo isso são características dessa sensibilidade que o espírito já traz e que a casa espírita muitas vezes nos oferece, mas que a gente não consegue validar isso durante o percurso em que estamos nela. Sim, e a gente pode dar um exemplo muito prático disso, né? Os dois últimos papas, eu não estou aqui falando porque são católicos, longe disso, né? Mas que são figuras públicas que a gente conheceu, o Bento XVI e atualmente o Papa Francisco. A gente vai ver onde emana ali a simpatia, né, de forma natural, e onde não tem, é aquele religioso sisudo, como você falou, né? Da cara fechada, muito rigoroso, né? E evangelho significa boa notícia, e quem recebe uma boa notícia não fica feliz, não é, Robson? Então, aí a gente tem que fazer uma diferenciação. Nós não estamos aqui defendendo a euforia, porque tem gente que confunde alegria com euforia, não é? Mas a simpatia é uma característica de realmente conseguirmos trazer laços afetivos para a nossa vida, contagiar as pessoas de maneira positiva, com otimismo, não é? Às vezes um sorriso no rosto, você faz a pessoa ganhar o dia dela, né? Mas também uma cara fechada, a pessoa perde e sai com dor de cabeça. Né? Chico Xavier, a gente vê sempre a afeição dele, ele falando de coisas sérias, mas sempre com aquele sorriso, né? Com aquele olhar de confiança, não é? Que conseguia contagiar todo mundo de uma forma espetacular. Então a gente precisa realmente pegar esses bons exemplos e seguir. Papa Francisco, eu sou fã dele, viu? Aquele cara é espetacular, né? Vamos lá. Então, ela era simpática e beleza. Vamos continuar. No entanto, o que mais impressionava, olha, ele trouxe todas essas características e depois ele manda um no entanto, como se ele quisesse falar, dentro do que eu vou narrar agora, isso aqui pouco importa. Agora eu vou falar quem é Abigail, porque é aquele negócio, né? Assim, Rafael, não sei o quê, mas o Robson, não sei o quê, no entanto, aí depois que a pessoa vai falar realmente o que ela quer dizer, né? Então, Emmanuel, ele traz essas questões físicas que são importantes para a gente entender o contexto e tudo mais, sim, mas agora que ele vai falar quem é Abigail, né? Quem é Abigail. Vejam só. No entanto, o que mais impressionava no seu talhe esbelto de menina moça, então no seu jeito esbelto, não é? De moça, e aí ele fala assim, de uma forma muito sutil do próprio corpo de Abigail. É um corpo esbelto, de menina, já falou do rosto, do cabelo, né? Do conjunto dessa beleza harmoniosa, mas o que mais impressionava eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. A gente tem que parar num trecho desse aqui. Eu, quando estou lendo o Paulo Estevam, um trecho como esse, Robson, eu coloco o livro de lado e fico olhando para cima, viajando naquela descrição, porque isso aqui é para a gente meditar assim profundamente. Profundamente. Existe uma característica no Paulo Estevam, que todas as vezes que Emmanuel vai citar um personagem, ou vai falar daquele personagem em um momento específico, vai descrevê-lo pela primeira vez, ele sempre faz isso pelo olhar. Pelo olhar, Emmanuel fala dos aspectos emocionais, psicológicos, espirituais e sociais de cada personagem do livro Paulo Estevam. Nos fazendo lembrar, por exemplo, o que Jesus nos diz no Sermão da Montanha. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Os olhos são espelhos da alma.
Os olhos são espelhos da alma. E aqui Emmanuel usa um termo, o que impressionava. Então, por mais que era uma jovem muito bela, o que impressionava era aquele olhar. E aí o olhar de Abigail tem algumas características, Robson, e amigos que estão aí conectados conosco. Intensa vibração interior. Imagine só, 18 anos, intensa vibração interior. Imagine o grau de espiritualidade, a luz que já não era aquele espírito de Abigail. Os olhos profundamente negros exalavam aquela intensa vibração interior. E aqui ele vem para as duas características principais. Fala que os olhos dela parecia falar dos mais elevados mistérios. Olha como é que Emmanuel é poeta também. Os olhos falavam dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Os mais elevados mistérios do amor. E aí a gente vê uma característica de mulher também, que dá o testemunho de amor. Quem sabe mais adiante a gente não fala, né? É uma cristã que veio aí depois de muitos séculos, mas Alcione, que tem a sua, ou Alcione, que tem a sua história narrada no livro Renúncia, né? Imaginem só, Alcione, ela teve como grande característica da alma dela a renúncia. Ela demonstrou o amor pela renúncia, né? E será que Abigail também não fez o mesmo? Se teve um personagem nessa obra que renunciou, foi ela, não é? Deixa eu te falar, deixa eu lhe interromper, porque acho que você é médium, viu? Quando você começou a descrever as características do olhar de Abigail, a primeira coisa que me veio à imagem foi mesmo Alcione, né? Mas será que não é o mesmo espírito que está retornando? E aí eu fiquei pensando nessa característica que também, igualmente, tem esse poder de atrair, de sensibilizar aqueles personagens que estão lá em renúncia, e o quanto isso é importante para caracterizar esse personagem e essa alma, ou seja, só poderia ser uma alma desse vulto espiritual, dessa grandeza espiritual, para poder tocar um coração de um Saulo de Tarso. Porque não era nem Paulo, mas um Saulo de Tarso. Olha, a informação que nós temos é que Alcione é reencarnação do espírito de Célia, que está no romance 50 anos depois. É informação do próprio Chico Xavier. Mas a gente não sabe se aí também a gente está falando do mesmo espírito que também reencarnou como Abigail. Né? É possível. Não é? Mas o fato é que elas renunciaram. E esse olhar dela, que vibrava amor e vida, segundo Emmanuel, certamente este sentimento de amor, ele se caracterizou pela renúncia que ela teve a vida inteira. O espírito da evolução de Abigail, assim como Estevão, não precisava de nenhum outro espírito no mundo espiritual para coordenar o processo reencarnatório de planejamento. Eles mesmos falam, olha, eu quero passar por isso, isso e isso. Ela escolheu perder a mãe ainda muito jovem para fazer um papel materno desde a infância, desde a adolescente. Ela escolheu perder o pai com 18 anos de idade. Ela escolheu ficar separada do irmão. Ela escolheu abdicar do amor da vida dela, de constituir família, para que Saulo crescesse e levasse adiante a palavra de Jesus. Ela renunciou tudo. Ela renunciou tudo. Ela renunciou os sonhos, a própria história. Ela soube dar o testemunho do amor pela renúncia. Não é? Então, quando Emmanuel fala do amor, a maior característica do amor de Abigail foi a renúncia. Não tenhamos dúvida disso. E, ao mesmo tempo, quando ele fala vida, ele não está falando que ela tinha vida material, só da saúde do corpo físico, mas exalava a verdadeira vida. Aquele olhar que tinha consciência da grandeza da existência do ser imortal, ao ponto de tratar com naturalidade a própria morte, de aceitar a morte da mãe sem se rebelar e assumir o papel materno, de aceitar a morte do pai na sua frente por martírio e dar o testemunho ainda de cantar enquanto o pai era martirizado e morto na sua frente, de cantar e sensibilizar os romanos, de pegar o irmão nos braços, sendo morto pelo próprio esposo, e de, no leito da morte, falar com naturalidade com Saulo, que ela estava indo porque Jesus ainda esperava muito dele, e que do mundo espiritual ele ia ajudar mais. Então ela vibrava esse entendimento profundo da vida, compreendendo que a terra, a vida terrena,
é um sopro, passa muito rápido, não é? E que o que a gente tem que fazer para testemunhar o amor, muitas vezes, é a renúncia do nosso ego, do nosso egoísmo. Então, essa descrição de Emmanuel, para mim, é fantástica, Robson. Respondi sua pergunta? Acho que a gente teve aí 47 minutos, né, para responder quem era Abigail. E a gente nem começou ainda a falar sobre ela direito, sobre os fatos dela, né? Só para a primeira pergunta. Eu acho que você abusou, viu? Dessa vez você foi longe demais, você deu a resposta ainda é um trocado. Muito legal. Eu acho que por si só merece uma Abigail 12, viu? Parte 2, por conta que só a descrição feita por Emmanuel sobre esse personagem já nos deixa encantados para pesquisar ainda mais sobre ela, por quanto da grandeza desse espírito. E eu me lembrava, durante também a sua fala, da questão deixa eu pegar aqui, de que com a experiência da dor, né, da dificuldade no trânsito reencarnatório do espírito, aprimora essa sensibilidade, esse olhar, essa renúncia, porque é como você disse, né, ela escolheu, como espírito, ela pode não ter escolhido aqueles dramas do ponto de vista reencarnatório, porque ela não as construiu, mas ela sabia que passaria obrigatoriamente para dar o testemunho em amor a Deus, a Jesus, por essas experiências. E ela foi bastante fiel, tal qual o próprio Paulo de Tarso, que mais tarde também teria que dar o seu quião de testemunho de amor ao próprio Cristo. Eu achei bem legal essa sua colocação também nesse sentido. Perfeito, Robson. E nas horas difíceis, né, da vida, ela sempre tinha uma resposta, ela sempre tinha um testemunho. Muito do que ela havia aprendido com a mãe. Inclusive, a gente pode pensar também na frente, tá? É mais um ponto fundamental da gente estudar, que é a mãe de Jezeel e Abigail. Para a gente ter ideia, meus irmãos, nós não temos nenhum nome dessa mulher aqui na obra. Não tem nenhum nome da mulher na obra. E aí, a gente está terminando um trabalho agora, Robson, que é um livro sobre Estevão, né? E veja que interessante. Eu estava lendo o Boa Nova, fazendo uma leitura no Boa Nova, e eu não tinha terminado ainda o prefácio, não tinha nem começado o prefácio do livro sobre Estevão. E eu lendo o prefácio de Boa Nova, veio uma coisa na minha cabeça. Assim, Rafael, vai lá catalogar no Paulo Estevão o decálogo materno da mãe de Jezeel e Abigail. Aí eu olhei para Maria Clara e falei com ela assim, Maria Clara, eu estou lendo aqui e veio uma intuição na minha cabeça, mandando eu pegar o Paulo Estevão e catalogar todos os ensinos que tem da mãe de Jezeel e Abigail, que vai dar um decálogo, vão ser 10. Ela olhou assim para mim e falou assim, será? Eu falei, não sei, mas 10? Né? Aí eu fui e cataloguei tudo que tinha sobre a mãe. Aí deu 16 itens. Eu falei assim, mas eu achei que era um decálogo, né? Ficava até bonito o nome, decálogo materno. Só que eu cataloguei 16 itens. Quando eu fui olhar, muitos desses itens não eram ensinos. Eram lembranças que ele tinha da mãe, mas que não tinham ensino, eram lembranças. Quando eu fui pegar os ensinos, eram exatamente 10. Então, a apresentação do nosso livro é esse decálogo materno. E são 10 ensinos, assim, fantástico. E um deles a gente vai fazer aqui agora, para encerrar essa primeira parte, porque com certeza, Robson, não tem como, cara, a gente seguir. Tem o diálogo e as falas de Abigail, até agora ela não falou nada, né? A gente está quase 1 hora, até agora ela não falou nada. Tem a fala dela quando eles estavam encarcerados. E ali ela fica extremamente inspirada. A gente vai analisar a fala de Abigail. Nós temos que analisar a postura dela quando o pai morreu, o que aconteceu. Como foi a postura dela nos diálogos que ela tinha com o Paulo, como que ela falava e enxergava o matrimônio, o papel da mulher, e tudo isso ela fala, né? A postura dela ao perceber o irmão sendo morto, amando do próprio noivo, a postura dela depois que ela conhece Jesus, depois que ela está no leito da morte com Paulo, o que ela faz no mundo espiritual por Paulo, todas as aparições que tem de Abigail e Paulo. Então tem pano para manga. Hoje foi só uma introdução. É outro livro, a história de Abigail. Sim. E aí, o primeiro ensino materno que é lembrado na obra é quando Jezeel e Abigail, um olha para o outro aflito, depois do pai ter incendiado a fazenda do vizinho, sabendo que os romanos iam chegar com tudo, né?
e eles se lembram, juntos, que a mãe havia ensinado para eles uma oração que está nos escritos sagrados, não é a prece aos aflitos, que aí já é um outro ensino, mas uma oração para os momentos de maior aflição na vida. Então, a pergunta que eu faço para todo mundo que está conectado conosco, vocês querem aprender qual a oração que Gesiel e Abigail aprendeu com a mãe, que se renunciou tanto, Robson, que nem o nome ela permitiu que Emmanuel colocasse na obra, não é? E será que Emmanuel traz isso aqui e fala assim, olha, isso aqui foi o que eles aprenderam com a mãe para os momentos de aflição? Ao acaso? Não, Emmanuel quer nos ensinar também. Na aflição, lembre-se dessa oração. É um salmo que às vezes a gente conhece só a primeira frase e a gente não consegue estudá-lo a fundo. Inclusive, existe no meu canal aqui do YouTube, Rafael Lavarini, existe uma playlist do estudo de Paulo Estevão, e dentro desses estudos tem 2 vídeos, cada um com 7, 8 minutos, um vídeo curto, que é um estudo desta oração. Salmo 23, que geralmente a gente conhece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é? Mas a gente sabe que é um capítulo inteiro, por isso que chama Salmo 23. Senão seria Salmo 23, item 1. Não é? Então, se é Salmo 23, a gente tem que estudar tudo. Porque essa era a recomendação para os momentos de aflição. Os momentos de aflição. Então, eu vou pedir licença ao Robson para ler, como já tem aí quase 1 hora de live, essa leitura. Vai ser o encerramento hoje, tá, Robson? Obviamente, depois a gente pode fazer algum comentário, trocar mais alguma ideia aqui, tá tranquilo, mas para a gente já no próximo encontro fazer a parte 2, quiçá a parte 3, né? Então, vamos lá. Vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas muito tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, para a gente entender o Salmo 23, que é extremamente detalhado, né, até nesses vídeos meu lá, que dá um total de 15, 16 minutos, ele está extremamente resumido. A gente precisa estudar. Entender a cultura da época, como que um pastor cuidava das ovelhas, como que era a caminhada que o pastor fazia com as ovelhas, como que era na hora que o pastor ia dar água para as ovelhas, o que que era esse vale das sombras da morte, se esse lugar existiu ou não, o que que significa isso, né? E aí a gente vai começar a entender muito mais a fundo, porque esta oração tem relação com as tradições da época. E quando a gente entende essas tradições, elas se tornam uma poesia espiritual para a alma que vive em aflição. Né? Para a gente ver que nós não estamos esquecidos. Jesus, o nosso bom pastor, conhece cada um de nós pelo nome, no nosso íntimo, na nossa individualidade. Então a gente nunca está só. Nós que nos colocamos na posição de solidão. Não é? Então esse salmo é um chamamento para mostrar que a gente não está esquecido e que tudo na vida tem saída. Todas as dificuldades que a gente está passando tem uma forma para a gente conseguir resolver. Então que Jesus nos abençoe, que esses vultos continuem nos inspirando, que Emmanuel continue sendo esse grande mestre para todos nós, não é? Esse mestre do Evangelho, que nos faz aí com pequenos detalhes, entender profundamente uma mensagem que nos ilumina, que nos conforta e que nos direciona, acima de tudo, não é? A sermos pessoas diferentes. Robson, mais uma vez, meu irmão, te agradeço demais pela oportunidade. Essas quartas-feiras têm sido muito especiais para mim, porque quando a gente fala, nós somos os primeiros a refletir e aprender, não é? E não tem como não aprendermos com tamanha grandeza espiritual desses ensinos que, ora Deus, nos dá a oportunidade de termos em nossas mãos. Então, muito obrigado a você e a todos também que estão conectados conosco aí, com tanto carinho também, com tanta paciência.
Nós é que te agradecemos, Rafael, e não poderia ter sido melhor a escolha de nós encerrarmos a live de hoje, que está sendo para nós a nossa última desse ano. A gente encerra com a Abigail, mas a gente resgata, quando do retorno, a Abigail, para dizer do nosso carinho, do nosso apreço pelo seu trabalho aqui conosco, nos vultos do cristianismo. Tem sido, para mim, particularmente, um momento de muito aprendizado, de muita riqueza, reviver essa experiência, a época do Cristo, com esses personagens, é como se nós nos transportássemos para lá e revivêssemos aquele período e aquelas histórias. Então, a nossa gratidão, gratidão a todos os companheiros que têm nos seguido e acompanhado ao longo desses encontros, dessas lives, ao longo desses meses que nós estamos fazendo. Essa é a 8ª, mas que nós não vamos parar, nós vamos seguir, com certeza, e aí nós vamos montar toda a grade desse novo semestre que vai chegar. A gente vai passar as informações do retorno, mas eu gostaria de fazer um convite a todos que estão aqui, quer seja a Dice Barreto, a Augusto Silva, a Norma, que está sempre nos acompanhando, a Nessi, a Maria Cristina Champonides, a Ita Dória, a Ângela Cabral, a Maria das Graças Menezes, quem mais está aqui conosco? A Márcia Santos, a Carmen Moreira, a Zilmari, a Ana Patrícia, a Ita, eu já falei, José Augusto, e todos que nos acompanham, Eliana Rastelli, nossa gratidão, nosso apreço. Queremos fazer 2 convites. O primeiro é que vocês se inscrevam, se ainda não fizeram, nos nossos canais. Seja o de Rafael Lavarini, seja o nosso Roteiro Espírita, para a gente ter uma maior visibilidade nos trabalhos que nós estamos fazendo. Fica aí o convite para que vocês conheçam o canal de Rafael, que tem muita coisa boa, que ele tem postado, tem feito, merece o nosso clique, a nossa assinatura. E convidá-los a estarem aqui na sexta-feira, a partir das 19h40. E aí eu vou tirar você de cena um pouquinho, e eu também, para poder mostrar o banner, viu, Rafael? Perfeito. Deixa eu colocar aqui, mas eu volto, não saia não. Fica aí. Nós estejamos juntos participando dessa jornada que vai do dia 11, com a abertura de Rafael, até o dia 13, às 16 horas, encerrando com Naum Castro. E aqui está a programação do para que nós estejamos juntos, finalizando o ano de 2020, no que se refere a esses grandes eventos aqui pelo Roteiro Espírita. Esse é o nosso 3º grande evento, e fica aí o convite para nós estarmos aqui, beber da sabedoria e do conhecimento do nosso querido Rafael sobre o olhar de Jesus. Se você falou do olhar de Abigail e nos encantou, imagine quando você estiver falando do olhar de Jesus. Então, na sexta-feira, às 20 horas, ele começa, mas às 19h45 nós teremos a atração musical com Fabrício Menezes. Fica aí o convite, nossa gratidão, nosso apreço. Hoje eu já vou estar liberando os cartazes, vocês vão estar sabendo de toda a programação. Se inscrevam nos nossos canais, nas nossas redes sociais, para que vocês conheçam detalhadamente todo o nosso material de divulgação. No mais, gratidão, obrigado a todos pela presença. Até sexta-feira, quando nós teremos a presença de Rafael, dando início a essa nossa primeira jornada espírita,
tendo como tema central Vede Jesus, que é a resposta, diga-se de passagem, à questão de número 625 do Livro dos Espíritos. Ok? Um beijo no coração, muita paz, muito obrigado a todos e até o próximo ano com Vultos do Cristianismo. E vocês saberão quando nós retornaremos. Provavelmente agora em janeiro. Só uma descansada, passar as férias, final de ano, e a gente retoma. Um beijo e até a próxima. Muita paz.